Olá, eu sou a Larissa e eu da equipe Águia vou apresentar as melhorias e novidades da equipe durante esses 15 dias. Então a primeira melhoria que nós fizemos foi nas conferências dos status das escritas fiscais. Na review passada eu apresentei para vocês que nós criamos um parâmetro, lá no parâmetro fiscal, que o cliente poderia colocar se ele queria já conferir e aprovar a escrita logo depois que ele gerasse a nota. Agora nós disponibilizamos isso através da tela da escrita, que é esses botões aí que eu sinalizei para vocês, através do modal, que é aquele, clicando naquele botão da bandeirinha, ele vai poder aprovar e conferir, e também em lote. Aí ele não tem mais a necessidade de passar por todos os processos de conferir para depois aprovar. Aí ele já faz tudo de uma vez. Nós criamos também a geração do arquivo do CEF2 do estado de Pernambuco. O CEF ele é um arquivo de apuração de ICMS e ele é gerado mensalmente em formato texto. Então essa é a tela de geração do arquivo. Depois, lembrando que ele vai gerar com as informações da apuração do ICMS. Aí depois de gerado ele vai ficar gravado lá no BlueSoft Drive. E aí esse é o validador do CEF. Você pode pegar o arquivo gerado pelo URP e importar dentro do validador através desse botão. Aí você seleciona ele e clica em importar. Depois do importado, se não houver inconsistências no arquivo, vai apresentar essa mensagem que foi concluída com sucesso. E aí o cliente pode abrir e conferir as informações existentes no RP com o que ele transmitiu para o CEF. Através desse caminho, obrigações do ICMS aqui. E aí o valor vai dar certo com o que está na apuração. Nós também disponibilizamos lá no cadastro da loja a opção de informação do QNAE secundário. O QNAE ele é o Código de Atividade Econômica da empresa e às vezes ela tem mais de uma atividade. Então antes ele só conseguia colocar o QNAE principal, aí ele ficava preso naquilo. Agora a gente colocou o QNAE secundário e ele pode colocar as outras atividades que a empresa tem. E nós criamos também a DRE contábil personalizada. Antes o usuário ele tinha a DRE com todas as contas contábeis do plano, mas ele não tinha possibilidade, não quero demonstrar todas as contas analíticas, porque é uma reunião gerencial e para o gerente lá que ele está apresentando não é necessária essa informação, ele não conseguia fazer isso. Então nós disponibilizamos para ele a opção dele criar de acordo com a necessidade dele. Então ele clica em novo modelo, coloca um nome para a DRE dele e depois ele clica nessa opção de gerenciar contas e aí o RP vai mostrar para ele todas as contas existentes de receita e despesa do plano e aí ele vai poder colocar na estrutura de acordo com o que ele quiser. Aí ele pode criar grupos, aí ele pode, as contas que já existem ele pode transportar para lá. Ele também, quando ele tiver amarelinho, ele pode colocar que é um totalizador das contas, ou seja, ele vai fazer o cálculo de tudo que tiver para cima, e aí ele vai se adequando de acordo com a necessidade dele. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano e vou apresentar para você as melhorias e novidades da equipe Navegantes dos últimos 15 dias. Bom, a primeira das novidades, a gente criou um novo tipo de finalidade, que é o venda cliente para distribuições para lojas que são CD no RP. Então agora a gente tem esse novo tipo de finalidade, além de enviar para uma loja e movimentar locais de estoque, tem o venda cliente. Aí fazendo isso, como agora o usuário consegue, as distribuições não são feitas somente para lojas, a gente também renomeou o nome do menu. Antes era a distribuição forçada por loja, agora é por destinatário, que eu posso ter uma loja ou um cliente envolvido na operação. E essa mesma finalidade está presente em mais alguns módulos, que é a geração de lotes, a separação e o faturamento. Então todos esses módulos têm agora também a opção de venda cliente na finalidade. A outra tarefa que a gente fez foi o preenchimento automático das quantidades de datas de validade. A gente já tinha mencionado na semana passada que a gente tinha feito isso para a operação triangular. E agora a gente também fez para operações do CD para suas filiais, ou para uma venda entre lojas também. Então a gente criou um parâmetro, que agora fica aqui nessa parte de parâmetros de logística. Qualquer loja consegue configurar isso. Então aqui eu preenchi automaticamente as datas de validade e quantidades. Então o usuário marca aqui essa opção. Então agora aqui eu explico também o que realmente é essa operação. Então ele fala que é nas operações onde eu tenho um CD com endereçamento logístico. Então nesse cenário eu tenho as datas de validades. E na minha filial, então eu não preciso fazer esse trabalho de contar de novo, teoricamente conferir de novo um trabalho que no caso meu CD ou minha logística já fez. Então esse é o cenário, por exemplo, que eu tenho um CD, que eu tenho uma mercadoria água aqui, eu tenho entre N datas de validades e quantidades.
Então, como eu já tive um usuário que teve o trabalho de separar, conferir e faturar a nota, na loja de destino, quando o usuário receber, essas quantidades são preenchidas automaticamente, facilitando então o usuário precisa fechar. Então não tem uma nova conferência ou criar uma nova carga, a menos que o usuário queira, na logística estava errado, mas aqui já vem preenchido para ele, teoricamente é só fechar. A gente fez um cancelamento de notas fiscais, que é um novo modelo para lojas que são CD. Aí eu vou explicar um pouquinho aqui como que é a ideia, para depois explicar o final. Então, por exemplo, eu tenho um CD que eu tenho N mercadorias, e o usuário hoje ele consegue falar assim, eu quero colocar esse meu galpão sistematicamente no sistema. Então eu quero pegar essa minha estrutura e colocar no sistema a parte digital. Então eu configuro aqui lojas, minhas áreas, quantas ruas eu tenho. Isso aqui eu explico o que é cada coisa, então o que é uma coluna, o que é o nível, o que é uma sequência. Ele cadastra e posteriormente isso vira uma etiqueta e seu endereço logístico. Então cada quadrado desse daqui é representado por um endereço logístico e o usuário quer guardar as mercadorias e gerenciar dessa forma. Então é mais fácil para ele. Isso na entrada. E no cancelamento a regra é a mesma. Então eu preciso também falar para o sistema de onde eu quero que tire as mercadorias na hora que eu for cancelar. Então, por exemplo, aqui tem um cenário de eu tenho uma nota que tem 180 caixas de um leite e na hora de cancelar, o usuário, lancei errado, preciso cancelar essa nota. Então vai ser o processo normal, entra a nota, cancelamento de nota, informa o motivo do cancelamento e a novidade é que na hora que ele prosseguir, em vez de cancelar a nota direta, abre uma nova pop-up, onde eu listo o produto da nota, em quais endereços esse produto está. Então o usuário, eu tenho esse leite integral, ele está em 2 endereços logísticos com 2 datas de validade. O usuário informa para cada endereço qual é a quantidade que eu estou querendo cancelar. Tem um endereço só, mas eu poderia ter N linhas, então o usuário teria que informar para qual endereço que ele quer tirar essa mercadoria. E de acordo com o que ele vai configurando aqui, então, toda vez que eu coloco aqui 50 unidades, ele já vai preenchendo aqui o total cancelar, então ele já consegue saber, ter mais ou menos o fluxo de quanto que se eu estou terminando os itens ou não. E o botão só fica habilitado quando todas as quantidades são preenchidas, então quando a quantidade da nota e a quantidade de cancelar são iguais. Aí o botão prosseguir habilita e o usuário consegue cancelar a nota. Quando ele clica em prosseguir, o usuário, a pop-up é fechada e a tela anterior é recarregada. Então aqui, então eu consegui cancelar a nota. Então esse vai ser o processo do CD com endereçamento logístico. Os restos dos usuários, o cancelamento continua a mesma coisa. Cliquei a justificativa, cancelei e fechei a nota. A gente fez a melhoria aqui na parte da central, onde agora o usuário consegue agrupar as vendas, como por exemplo eu tenho um CD que abastece outras lojas, só que esse CD não tem venda. Então, para comprar, eu preciso saber qual que é a venda média da soma de cada CD para eu conseguir ter uma melhor decisão no pedido de compra. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o produto açúcar refinado por sódio, por exemplo, e aqui eu estou num CD que ele alimenta todas essas lojas. E da onde vem essas lojas essas aqui? Vem da linha do CD. Então, por exemplo, eu tenho um produto aqui, esse fornecedor, eu tenho um CD específico, e esse cara aqui, a loja 5, ela abastece a loja 1 e 2, nesse caso do produto unitário, e a 3, 4 e 6, no caso da caixa. E outro fornecedor, por exemplo. Eu posso ter N fornecedores na linha de CD. E aqui no caso a 7 e 10. Por isso que ele mostra aqui mais de uma loja. Por exemplo, se eu for olhar esse fornecedor, ele vai listar todos os produtos de todos os fornecedores, tanto seus unitários como suas caixas. Isso na central. E aqui ele configura com qual que é a visualização padrão. Então, por exemplo, se eu tenho um CD que vende, eu posso falar assim, a minha visualização padrão que eu quero que venha marcado lá no combo é a minha própria loja. Então eu sempre quero ver minha loja. Ou não, eu tenho um CD, eu não vendo, eu quero ver sempre a soma de todas as lojas, para eu não ter que vir aqui toda hora e escolher, veio minha loja, marquei todas. Então é para isso que serve esse parâmetro. No pedido, que é aqui, então aqui era o padrão a própria loja 5, então no caso está marcado, e aqui quando está padrão todas. Então ele sempre vem a venda de todas. No pedido eu tenho a mesma visão, com a diferença aqui, no pedido, como eu tenho um fornecedor, eu olho para a linha de CD daquele fornecedor e aquele produto. Então, por exemplo, aqui é o açúcar, aquele unitário lá que só estava em 2 lojas, então aqui ele mostra o açúcar unitário na loja, no CD que eu escolhi para aquelas 2 lojas daquele fornecedor. E a mesma coisa para a caixa. Para a caixa eu mostro as lojas que esse CD atende para esse produto. Então isso que muda, que a visão, vou entrar na central, tem mais lojas do que no pedido. Essa é a diferença. Esse aqui era o relatório de manutenção de produtos. A gente colocou mais um filtro, quando é sem fornecedor,
O usuário já conseguia colocar por departamento, seção, grupo, subgrupo e caixa unitário, mas tinha necessidade também de poder filtrar um produto por descrição. Então agora ele consegue filtrar a descrição e os mesmos parâmetros, por qualquer posição, inicial, final, valor exato. E é isso. Bom dia, meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. A gente liberou o pagamento dos demais tributos via EDI. A gente já tinha feito a DARF, agora todos os tributos que são incluídos pelo sistema lá na central de tributos e que geram duplicatas, a gente consegue mandar para pagamento através do EDI. A gente liberou a opção de fazer a consulta de contas a receber sem utilizar período. Isso é para clientes que têm a necessidade de saber quanto ele tem a receber, independente de data. Só que para fazer esse tipo de consulta, os botões de analítico e até o do sintético para consulta geral, eles ficam desabilitados. Ele só vai poder usar esse período de não considerar data se ele usar algum dos tipos de agrupamento para não acontecer de ficar muito pesado, porque pode ter muita informação. A gente incluiu um novo parâmetro para geração de multa automática em duplicatas de cobrança. Então, lá na tela de parâmetros financeiros, a gente tem essa opção, multa automática, que quando ele habilitar, ele vai escolher se ele quer colocar multa em valor ou em porcentagem. E aí todas as duplicatas de cobrança que forem geradas automaticamente já vão trazer essa informação de multa. A gente tem uma API para consulta de duplicatas, que antes ela só permitia fazer consultas de duplicatas de migração e de recebimentos de mercadoria. Agora é possível fazer a consulta de todos os tipos de duplicatas que a gente tem no sistema através dessa API. A gente mudou a forma como a gente usa a data na tela de movimentação da conta caixa. Antes a gente exibia essas movimentações conforme a data da operação. Ou seja, se eu fiz a operação hoje, ele mostrava sempre na data de hoje. Agora a gente faz na data da movimentação. Então, se eu for lá hoje e fizer uma movimentação que eu disse que foi 3 dias atrás, a gente mostra na data que eu coloquei como movimentação. A gente também fez uma alteração na parte de criação de bordereaux a receber. A gente permite que ele não use a data para fazer a busca. Isso é porque no caso de contas a receber, ao contrário do pagamento, faz sentido que ele queira colocar todas as duplicatas que ele tem em aberto e mandar já tudo para o banco, das duplicatas que ele já faturou, que ele já fez as vendas de hoje, por exemplo. Então, ele tinha que colocar um passo a mais, obrigando ele a colocar esse filtro. Então, tem esse não utilizar data, ele vai trazer todas as duplicatas a receber que estejam como cobradas. E ele também mostra as duplicatas que estão como não cobradas, para o cliente ter a consciência que ele tem alguma quantidade, se ele quiser verificar e cobrar para poder já mandar todas de uma vez. E a gente também está trazendo, sem utilizar a data, a autorização de bordereaux a receber, porque também, teoricamente, ele vai ter uma quantidade menor, então ele pode trazer tudo o que está esperando para ele poder mandar os bordereaux de cobrança para o banco. É isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de vendas. Uma delas é o portal do cliente. O que nós fizemos? Uma das novidades que nós incluímos foi assim, os clientes das distribuidoras ter acesso ao RP. Vai criar um login para esses clientes, tendo o usuário no RP, e quando ele logar no RP, será listado todas as duplicatas em aberto e as listadas, os pedidos, com a possibilidade de impressão do boleto, impressão do pedido e impressão da DANF. Isso para os clientes da distribuidora, caso haja necessidade de outros clientes também, que tenha também duplicados, tenha notas no RP. Então assim, aqui em cima, ao logar o cliente já vai trazer ele aqui. Só que aqui são as opções de impressão do boleto, do pedido, da nota fiscal. Esse cliente, automaticamente, ele está vinculado a um grupo econômico. Então, vamos supor que você quer que alguns clientes tenham acesso a todas essas informações das informações dos clientes do grupo. Então assim, no cadastro do cliente foi incluída uma nova aba com a opção de quais são os clientes do grupo econômico. Aí automaticamente, quando esse cliente logar, ele vai ter acesso a essas lojas, a esses clientes. Para facilitar, porque
senão cada cliente teria que ter o acesso dele. Mas se a gente pensar no grupo econômico que tem vários clientes, então tem a possibilidade de você colocar todos a ter acesso à informação toda centralizada. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, esse mesmo cliente que logou tem acesso a essas 4 informações de clientes, todas totalizadas. Também fizemos mais um novo pedido de força de vendas, que é o remessa para exportação, que atualmente utiliza o CFOP 7949. Venda de exportação, com o CFOP 7101, 7102, utiliza o mesmo processo do força de vendas, separação, gerenciamento de pedidos, análise de crédito, como os outros tipos de pedidos do força de vendas. No gerenciamento, nós incluímos a informação do endereço do cliente, porque dependendo do grupo que tem vários clientes vinculados, o pessoal precisava saber qual que era o endereço daquele cliente, foi incluído aqui também para agilizar. No cadastro de comissão, foi uma solicitação, eles precisavam colocar uma descrição para a porcentagem da comissão. No cadastro de regra fiscal de saída, uma das necessidades era descobrir qual regra o produto estava vinculado. Então, no filtro, nós incluímos a opção de informar um produto e será listada todas as regras que aquele produto está vinculado. Na parte de ofertas, no RP, algumas informações de prorrogação de oferta, nós éramos meio que limitados em dia, semana, então o pessoal queria colocar uma data específica, então agora tem um calendário para escolher limitado em um mês. No cadastro de produto, uma das necessidades dos clientes era informar qual que era o modelo de etiqueta padrão para o preço de oferta e normal. Então assim, na tela do ETQ Web, nós temos a opção de você selecionar qual que é o modelo da etiqueta. Para alguns clientes, eles tinham a necessidade de fazer isso automático no cadastro. Então, o que nós fizemos? Dentro do cadastro de cada produto, você pode já informar qual que é o modelo da etiqueta. Quando entrar na tela da etiqueta web, automaticamente a gente já olha para esse modelo e já imprime a etiqueta, sem a necessidade de ficar selecionando. Tem um dos nossos clientes que vai ter a necessidade de colocar o preço para atacado. Então assim, ele tem uma loja que vai ter a possibilidade de varejo e de atacado. Para isso, nós precisamos saber qual que vai ser o preço percentual com base no unitário do atacado. Então no cadastro de produto, na aba preço de venda, tem uma nova opção para informar qual será a percentual desse preço de atacado que será calculado na tela de precificação de produtos que nós iremos fazer. Então assim, em cada produto ele tem que ir lá e colocar qual que é o percentual que vai ser aquele preço de atacado para aquele produto. Então é só informar aqui, não é obrigatório. Então para esse cliente a gente colocou essa opção aqui para atender a necessidade deles. Nas entradas de devolução, alguma situação que assim, o pessoal faz a entrega ao cliente e muitas vezes vem emitida uma devolução pelo cliente. Para agilizar esse processo, o que nós fizemos? Na nota de venda, incluímos a opção de você incluir a devolução manual. Então ali nas ações da nota fiscal, tem uma nova opção chamada entrada de devolução. Isso só para as notas emitidas pela força de vendas, não é para todas as notas. Então, quando o usuário listar a nota de venda e clicar em entrada de devolução, automaticamente a gente já vem os processos já preenchidos com os itens e ele só coloca a informação da nota, da quantidade e os dados da nota fiscal do cliente. É isso, pessoal. Obrigado.